No dia 9 de setembro, sexta-feira, é comemorado o Dia do Veterinário. Cruz Calate Couto está na clínica Vet Center. Vamos conversar com o Dr. James, veterinário da clínica, para a gente falar um pouquinho sobre essa data, sobre a importância do veterinário e também os cuidados, né, com o animalzinho de estimação e não só cães e gatos, mas aqui na nossa região, pessoal, tem coelho, tem porquinho da Índia, tem papagaio, periquito, canário, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados. Dr. James, primeiramente, muito bom dia. Bom dia. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Estender um longo abraço para todos os colegas da profissão, né, sobre o nosso dia, o Dia do Veterinário. Ô James, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do veterinário, primeiramente, além de gostar dos animais, né, não só cães e gatos, tem que ter realmente uma dedicação além, né? Isso, a nossa profissão ela é muito ampla, né, e não é só amor que nós temos que ser racionais, éticos, né, com os animais e com a população, porque nós cuidamos desde a parte de produção animal, a parte sanitária, abates, né, o leite, o queijo, a carne que vai para o nosso consumo em casa, é o veterinário que inspeciona, é o veterinário que ajuda na produção e é o veterinário também que cuida da saúde dos pets que estão em casa, do coelho, do papagaio, da fauna exótica, da fauna do país, né? É o veterinário que vai tratar esses animais e hoje em dia o contato é muito próximo do animal com a população e nós temos muitas doenças que são zoonoses, que passam do animal para o homem, né? E é o veterinário que vai controlar e saber orientar nessas epidemias. Quando a gente fala de orientação ela não é só, ela é muito mais para o dono do animal, né? Isso falando em casos de cães, de gatos, de pássaros, coelhos, né? A orientação é muito maior, eu acho que o cuidado do proprietário, né, James? Isso, a população geral, do proprietário, do tutor do animal, orientar como lidar com algumas situações, como se proteger de algumas situações, ou para não se expor, ou expor o animal a alguma situação. O veterinário entra nesse campo para fazer essa orientação. James, aqui na nossa região a gente vê muito cães e gatos. Eu até andei observando um aumento no número de pessoas que têm gatos, né? Aqui na nossa região cresceu muito. Quem tem apartamento acaba buscando também o gato. Qual é o principal cuidado e qual a principal orientação que vocês dão para quem tem, principalmente cães e gatos? Vamos lá. Nós temos algumas situações de região e local onde aquela pessoa vive, né? Então a principal situação é cuidar com a alimentação, uma alimentação adequada para a necessidade daquele paciente, daquele animal. Outra situação, no modo geral, é a vacinação. Quando a gente fala da alimentação, só te cortando, mas da comida, é indicado ou não? Vocês não podem. Uma coisa é alimento natural, arroz, carne, feijão, verduras. Outra coisa é resto de alimento. Né? O que a gente confunde muito, meus avós davam sempre comida para os cães e eles viviam bem, né? Mas a alimentação é diferente do que é de hoje. Não é uma alimentação tão gordurosa, temperos, conservantes, industrializada. E o que acontece? Muitas vezes eu falo que é o mal da segunda-feira. Segunda-feira vem muito animal com gastroenterite. Por quê? Final de semana, aquela costela, os amigos, e aí aquele resto do osso, aquela gordura que nós não comemos, eu não como com 100 quilos. Aquele tanto de gordura que eu sei que vai fazer mal, e eu vou lá, pego aquele tanto e dou para um cachorro de 10 quilos. Proporcionalmente, aquela gordura, aquele sal, aquele tempero, vai sobrecarregar o sistema gastrointestinal. E esse paciente ele vai ter alterações. Por quê? Porque ele não está acostumado, não está adaptado àquilo. E isso não é na natureza deles comer aquele tanto de gordura. Porque na natureza ele vai comer uma caça. E uma caça não é um boi que foi feito confinado com aquele teor de gordura. É uma carne magra. Isso não é na natureza deles. Então hoje em dia a gente industrializou muito, facilitou muito, e esse resto de comida não é a comida certa.
Então, eu posso fazer uma dieta natural, uma alimentação, uma dieta balanceada com comida? Posso. Mas ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser balanceada. Não é comida na sobra. Perfeito. Importante porque a gente vê, né, como o Jonas falou, antigamente juntava, eu me lembro dos potes, antigamente não há muito tempo, né, porque quando eu era adolescente eu me lembro, né, de juntar aqueles potes e aí colocava arroz, colocava carne, colocava, fazer aquela mistura, literalmente. Mas como o James bem explicou. Bom, alimentação, ter o cuidado, né, alimentação como o James bem colocou. Vacinação, James, como é que é? A gente dá um cuidado das pessoas que têm pets aqui na nossa região, quais as principais vacinas, aquelas que não dá para faltar. Existe muito, o protocolo vacinal não é todas as vacinas para todos os animais, né? Existe muito de exposição e padrão onde o animal vive e o que ele frequenta, tá? Mas o que a gente considera obrigatório na nossa região? A polivalente para cães, a quádrupla ou quíntupla para gatos, e a de raiva, que é a vacina obrigatória por lei no nosso país. E que tem que ser dada todo ano. Todo ano, todas são reforços anuais, né? A gente fala polivalente, a gente tem que fazer uma ênfase para sinomose, parvovirose, leptospirose nos nossos cães, porque são doenças muito endêmicas. A gente todo mês a gente está pegando casos dessas 3 doenças na nossa região. Em gatos é importante salientar a importância das doenças respiratórias e a FeLV, a leucemia viral felina, é uma doença que não tem cura e a gente consegue prevenir com vacinação, principalmente para aqueles animais que têm contato com outros animais de rua. Tá? E a vacinação de raiva, que a gente fala que é obrigatória, por quê? Porque é uma zoonose muito importante e nós temos casos ainda na região de bovinos, equinos, que têm contato com animais exóticos, com a fauna, com morcegos, gambás, e eles podem estar desenvolvendo a doença. E é uma doença importante para quem leva mordedura, então é bom sempre estar com o protocolo da vacina de raiva em dia. Agora, a gente falou de cães e gatos, quem tem pássaro, coelho, porquinho da Índia, quais os cuidados que tem que ter? Vamos lá. Esse é um campo que está crescendo muito, né? E a gente nota, eu trabalho com uma especialista, não é a minha área de foco, mas o que eu noto quando eu converso com ela? Muito erro de alimentação, tá? Por exemplo, a gente o erro de manejo de aves muito comum, os cereais muito gordurosos, muito girassol, por exemplo. Papagaio gosta de girassol, aí só quer comer isso. Aí só dá isso? Só dá isso e aí vai ficar muito lipêmico, o sangue vai ter problema hepático e nutricional, porque ele só come é que nem deixar a criança só comer salgadinho. Né? Então a gente vê a maioria dos problemas desses animais é manejo e principalmente alimentar. Tu acha que pode estar relacionado com a pessoa, por exemplo, eu acho bonito ter um papagaio, vou ter onde eu moro um pássaro, mas a pessoa adquire a ave e não adquire o conhecimento de lidar com a ave? Isso é muito comum, tá? Muitas vezes a gente na nossa área, ainda é muito comum, isso não só com ave, mas com todos os animais, pegar por impulso. É o cachorro da moda, é a ave da moda, pega e não está preparado, não se planejou. Eu adotei um gatinho bonito, eu moro no apartamento, mas eu não telei o meu apartamento. O gato vai lá, cai do apartamento, tem fratura. Então, não só com aves, mas isso ainda é muito comum. Não planejamento familiar e não procurar orientação para tratamento, qual é o manejo correto. Legal. Coelho, a gente também viu muito isso, né? Pessoal, mini coelho, não, coelhinho pro meu filho, tá, coisa mais linda. Coelho come só cenoura? Não. Interessante que o coelho, ele tem uma digestão que é feita principalmente, mais importante, no intestino, no cérebro especificamente, do que no estômago, né? Ele precisa de fibra. Então ele vai comer muitas folhagens, muitos cereais. E aí principalmente folhas escuras. Quanto mais folha escura, couve-flor, beterraba, mais escura, melhor é para ele. E outra situação que nós temos que ter cuidado é que os roedores, eles têm um crescimento, o dente sempre vai crescer. Então ele tem que roer para gastar o dente. Senão ele vai ficar com o dente muito grande, não vai caber na boca e não vai conseguir se alimentar. Então nós temos que estimular uma alimentação que faça ele roer, porque senão ele vai ter que vir periódico ao veterinário, passar por uma anestesia e fazer um lixamento desse dente para ele conseguir fazer a oclusão da boca. Olha só, então não é mito não, gente, que cresce o dente do coelho. Eu pensava que era só, né, coisa
Interessante. Agora, James, animais, principalmente cães de porte grande, né? Não é todo mundo que pode ter cachorro e nem todo local que pode se ter um cão pastor belga, o alemão, Doberman, Rottweiler, enfim, outras raças, né? Isso, nós temos particularidades de algumas raças. Por exemplo, o humano hoje, a globalização, trouxe raças de animais que sofrem um pouco a nossa região, o nosso verão, né? Ou o que a gente pega muito é uma pessoa que quer um cão porque ele é bonito, que é o Border Collie. É uma raça lindo, né? linda, inteligente, só que é uma raça que foi adaptada para trabalho. Ela é um cão de pastoreio. Então ela é uma raça que tem uma necessidade energética de trabalho muito grande. Aí eu pego uma raça dessa, não entendo muito de bem-estar animal, de comportamento, mais precisamente falando, e eu boto ele no apartamento e não vou caminhar com esse paciente, não vou gastar energia desse cão. Isso vai se transformar em alguma coisa compulsiva, uma agressividade, algum excesso de lambedura, essas coisas. Essas situações, ou até obesidade, por quê? Porque o organismo dele foi produzido para aquela atividade física, e ele não tem isso. Olha só que Né? interessante. Então não é só porque o animal é grande. O Border Collie é um animal em porte médio, só que uma alta necessidade energética. Volta muito naquele conhecimento de ter um animal, né? Antes de ter que ter um conhecimento. Isso vale para cães, gatos, pássaros, absolutamente tudo. Agora, pode ir? Mesma coisa é com um bulldog. Uma pessoa que gosta de caminhar, vai pegar um bulldog, que é um animal que tem um pulsinho muito curto, é um braquicefálico, ele tem uma dificuldade respiratória. E ele não é um animal que consegue caminhar muito, que tem uma atividade física muito grande. E aí ele sofre com aquela pessoa que quer caminhar mais. Então tem os perfis das pessoas e os cães indicados. Ah, interessante. Agora, James, para a gente concluir a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de deve dormir com cão e gato? Ou o veterinário fala não é indicado? Tem muitas situações. Né? A pessoa tem que estar ciente do que eu sempre falo nas minhas consultas. É uma flora um pouco diferente, a flora da pele, né? Bacteriana, fúngica. Muitas vezes o animal ele tem algumas necessidades que a gente acaba não respeitando e a gente introduz muito o animal à nossa vida, à nossa rotina. O que eu vejo um problema frequente, não de saúde do proprietário, mas do cão. O cão acaba adquirindo uma dependência. Aquele proprietário, aquele tutor, ele não consegue mais viajar. Né? Acaba tendo uma relação tão forte que se o proprietário não está, o cão não come. O cão não dorme. O cão fica estressado, porque o proprietário não está. Vice-versa também, eu tenho situações que o proprietário não consegue se desapegar do animal. Isso não é saudável. É bom, a gente gosta que a pessoa goste e cuide bem, mas essa dependência tão grande, né, é muito comportamental hoje em dia. Então, se nós falarmos com alguns médicos, eles orientam a não dormir por causa dessa exposição. Né? E nós temos animais que muitas vezes têm maior pelame, maior resistência, só que eles podem ser portadores de algumas doenças que para eles não se manifestam, só que no humano sim. E existem particularidades, por exemplo, pessoas que têm rinite, pessoas que têm aí, quando esse contato muito próximo pode afetar, e enquanto em casa vive bem, mas junto na cama pode piorar. Mas aí, claro, que aquela pessoa vai conseguir filtrar e vai conseguir arrumar o manejo. Cada caso é um caso. Olha, papo muito bacana com o Dr. James, sempre, né? Sempre quando a gente vem aqui, a gente conversa sobre todos os assuntos. Algumas orientações importantes, vacinar sempre, trazer seu pet, enfim, ter aquele cuidado e tudo mais. Castração, a gente não falou, James. Uma orientação importante castrar, o que vocês dizem? Sim, é comprovado já que a castração ela traz um fator de benefício, de aumento da expectativa de vida dos pacientes, no sentido de diminuir a incidência de tumores, tá? Diminuir a situação de infecções,
na fêmea uterinas e no macho de próstata, tá? Complicações relacionadas a esses fatores hormonais. E o animal também ele tende a ficar mais domiciliado. Então o gato sai menos de casa, o cão sai menos de casa. O que acontece aqui na nossa região? Menos atropelamento, menos envenenamento, menos fugas, menos briga. Né? Então, quando o animal é menos exposto a esses fatores agressivos, consecutivamente eu aumento a expectativa de vida com o meu animal quando ele fica mais calmo. Perfeito, então ótimo. Olha, queremos agradecer então Dr. James, da Clínica Vet Center, e eu digo e repito, parabéns a todos os profissionais. A gente falou muito da Vet Center porque eu trago as minhas gatas aqui, eu sei que a VV também traz os animaizinhos aqui, a Rádio Cultura é sempre parceira com a Vet Center, são profissionais dedicados. Timbó realmente está de parabéns com os veterinários, nossa região tem profissionais dedicados. James, muito obrigada novamente, parabéns pelo seu dia. Obrigado.